Eu comentei ontem um vídeo falando sobre essa treta do Nando Moura e do Felipe Neto e eu falei como eu disse que ia acontecer exatamente, era que o Nando Moura ia inverter as coisas, ia se colocar como vítima e ia dizer que o Felipe Neto começou a atacar primeiro. Foi exatamente o que aconteceu. Mas eu não quero comentar isso de novo. Eu vou comentar sobre o que o Nando Moura falou nesse mesmo vídeo. O Nando Moura disse que vai processar o jornalista Felipe Vilicic. Eu não sei se é assim que pronuncia o teu sobrenome, Felipe. Se não for, desculpa, tá? Sou péssimo com sobrenomes. Ele disse que vai processar o Felipe pela matéria que fez, em especial uma pergunta que ele fez pro Felipe Neto, que foi o que ele se sentiu ofendido. O Felipe perguntou uma coisa pro Felipe, no caso o Neto. Eles levam fãs a ameaçarem de morte seus rivais na guerra cultural que toma a internet? E aí o Felipe Neto disse que sim, que eles são perigosos. O jornalista, o Felipe, no caso jornalista, usou até como exemplo um caso do Henry Bugalho e do Pirula. Foram dois casos usados nessa pergunta. E aí o Nando Moura diz ali que só debochou da cara do Felipe Neto, que nunca mandou nenhum fã ofender ou ameaçar ele ou agredir ele de qualquer maneira, nem fisicamente, nem por rede social, absolutamente nada. Isso é o que o Nando Moura diz, mas ele também mostra ali o documentinho que ele sempre gosta de mostrar, falando que vai processar o Felipe. Vamos comentar, eu vou contar pra você por que que o Nando Moura vai processar o Felipe. E o Felipe jornalista no caso, tá? Não o Felipe Neto. O Felipe Neto ele já tá processando, pelo que eu entendi. Eu vou contar pra você e eu vou mostrar pra você. Não é nada disso aqui. E é interessante porque o jornalista Felipe Vilicic respondeu o Nando Moura no Twitter. Vamos falar disso. Antes de começar o vídeo rapidamente, não esquece de se inscrever aqui, se você não for inscrito ainda, faz esse favorzão pra mim, ajuda bastante o canal se você se inscrever, ativar o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos e clicar no botão do gostei se você ainda não clicou, tá? Eu sou o Gabriel Montanari, minhas redes sociais vai estar aqui no primeiro comentário fixado, junto com o link do Apoia-se. Você pode apoiar esse canal aqui a partir de R$1, se você se sentir à vontade. Então fica ali aberto pra você conversar comigo pelas redes sociais e ou apoiar o canal a partir de R$1. Eu vou ler primeiro para você a resposta do Felipe, o jornalista que ficou sabendo que ia ser processado pelo Nando Moura. Eu vou abrir aspas para ele aqui, um fiozinho, uma thread rapidinha do Felipe. Soube agora por uma amiga que o guitarrista e youtuber, que não era mais youtuber, ele havia falado algumas vezes que deixaria o site, mas colocou entre parênteses isso, Nando Moura me citou em vídeo insinuando coisas, contando que me processou com ofensas. Ao que vale resposta. 2 pontos. Primeiro, Felipe Neto é fonte e notícia, assim como já entrevistei mais de 100 youtubers, CEOs, políticos de vários espectros em 15 anos de carreira. Gente de direita, Danilo Gentili, e ele citou o outro aqui, já curtiu e compartilhou, no caso o Kim Kataguiri, ele colocou a arroba dele, tá? Já curtiu e compartilhou meus trabalhos, assim como de esquerda. Aí citou o Henry e outros. Aí ele continua. Segundo, qualquer um pode processar outros. Aí botou entre parênteses, como jornalista, perdi a conta de quantos recebi. Mas friso, nunca perdi. E como radical da liberdade de expressão, não processei outros por asneiras ditas. Fã da democracia defende inclusive o direito do outro de falar bobagens. Mas, aí ele continua no terceiro tópico. Se Nando Moura quer me processar, faz parte da tentativa recorrente de intimidação de jornalistas. Como diz a frase clássica, autoria disputada, jornalismo é publicar o que outros não querem que seja publicado. O resto é RP. É parte da profissão lidar com intimidações. Fim. É interessante essa resposta dele porque são 3 tópicos que seriam os 3 tópicos que eu ia acabar tocando. Eu ia falar exatamente sobre isso, mas eu vou contar pra você por que que o Nando Moura vai processar esse jornalista por essa pergunta que ele fez. Primeiro de tudo, obviamente, é porque o Nando Moura é um hipócrita quando ele abre a boca pra gritar sobre liberdade de expressão.
O Nando Moura é o maior hipócrita de todos, porque ele é o cara que mais faz piada desnecessária, é o cara que mais zoa, é o cara que mais fala e xinga, acaba colocando absurdos nos outros, ele adora fazer piadinha, inclusive nesse vídeo mesmo em que eu citei, que é a segunda vez que eu tô falando sobre esse vídeo do Nando Moura, o próprio Nando Moura acaba deixando bem claro que, na verdade, só tava zoando com a cara do Felipe Neto, só debochou. Ele disse, porque pra ele é sempre assim, só debochou. O Nando Moura vai lá e fala que a mãe de não sei quem cruzou com um rato não sei da onde, e ele diz que isso era só deboche, era só piada. E as pessoas estão com esse mimimi, com esse politicamente incorreto. O Nando Moura pode falar qualquer coisa. Agora, qualquer outra pessoa que fizer algo que seja pelo menos 20 mil quilômetros de distância do que ele faz, porque é muito difícil chegar no nível do Nando Moura de ofensa, ele vai se sentir extremamente ofendido e vai mover todas as máquinas dele para processar, porque é assim que o Nando Moura funciona. Por que Nando Moura processa também? Justamente por isso que o Felipe comentou aqui nos tweets dele. É parte da intimidação dos jornalistas. Isso aí é uma coisa que o próprio Olavo de Carvalho fez um vídeo, eu também fiz um vídeo falando sobre isso, esse grupo, por exemplo, que o Olavo de Carvalho defende que exista de advogados, umas dezenas de advogados, única e exclusivamente para processar jornalistas que estiverem falando besteira, que estiver mentindo, porque o importante não é vencer o processo, o importante é o processo. Você está processando e matar o jornalista no cansaço, porque o processo acaba com a vida da pessoa que está sendo processada, como o próprio Olavo de Carvalho falou. E o Nando Moura segue muito bem a cartilha Olavo de Carvalho, assim como os filhos do presidente, assim como o Eduardo Bolsonaro fez agora há pouco com uma matéria que fizeram com a mulher dele, assim como os filhos do presidente agora estão levando à risca, e você vai ver uma série de processos agora que vão acontecer em cima de jornalistas, tá? Eu tenho pena de verdade, porque é um péssimo momento para ser jornalista no Brasil. Coitado de vocês vão ser muito processados. Se vocês já eram processados antes, porque jornalismo, como o próprio Felipe falou, não é para ficar publicando o que todo mundo quer ler, né? Existem algumas coisas que o jornalista precisa fazer que vai tocar na ferida das pessoas. E aí você não pode ficar ofendidinho porque o jornalista tá falando uma coisa que é verdade. Todo mundo erra, obviamente, inclusive o jornalista, por muitas vezes vai errar. Mas o jornalista tem um compromisso, o jornalista tem algo que o youtuber, e aí eu tô falando mal da minha classe, tá? Mas o jornalista tem uma coisa que o youtuber aqui não tem. O youtuber, ele não vai responder ninguém, senão com um processo, no caso, como o Nando Moura gosta de fazer em cima dos outros. O que eu falo aqui, se eu falar alguma besteira, se eu ofender alguém, eu posso tomar a decisão de, a partir desse vídeo, só ofender as pessoas, só xingar, só falar um monte de besteira. A empresa não vai me demitir. Pelo menos até então o YouTube não decidiu fazer isso com nenhum youtuber que faça isso. Exemplo, Nando Moura, tá? Quando o Nando Moura falava palavrão, o YouTube também não demitiu ele. E o que ele vai fazer é ajustar algumas coisas com a monetização, e aí o cara escolhe se ele vai continuar usando esse tipo de palavra ou não. É basicamente isso. Então, o jornalista, mesmo que ele erre, ele tem um compromisso que o cara que tá aqui no YouTube, ou o cara independente, não tem tanto quanto. Você consegue entender? Mas além de tudo isso que eu já falei e que o próprio Felipe comentou ali, eu quero ler um texto para você que o Felipe colocou há algum tempo atrás. Foi no dia 13 de agosto de 2019. No dia 13 de agosto, o Felipe colocou um texto que diz o seguinte: o YouTube construiu a atual extrema-direita brasileira? É uma pergunta. Eu recomendo inclusive que você leia. Ele fala sobre uma reportagem do The New York Times, fala sobre o YouTube e essa ascensão da extrema-direita brasileira e nos Estados Unidos e tudo mais, com o suposto auxílio do YouTube e o algoritmo do YouTube, como que o algoritmo funciona. Essa daqui é a visão do Felipe, então eu recomendo que você... Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tá? Mas eu quero ler
2 trechinhos bem rápidos desse texto, e aí você vai entender por que o Nando Moura tá querendo processar esse jornalista. Vou começar aqui na metade do texto, tá? Vou abrir aspas pro Felipe. É certo dizer que os radicais de direita ganharam mais com isso, como defende o The New York Times? Não, de forma alguma. Vamos às comparações objetivas. O maior youtuber gay do Brasil, o Luba, tem assombrosos 6,8 milhões de fãs no YouTube. Felipe Neto, 33 milhões. Aqui entra um dos motivos do Nando Moura processar o Felipe. Vamos lá. Nando Moura, a maior faceta dessa direita, digamos, exagerada no YouTube, aí ele botou entre parênteses, o maior dentre os fora do Planalto, 3,3 milhões. É muita gente sim, mas pense que ele é o líder, ressalto, em número de inscritos tão somente e dentro do contexto aqui apresentado do bando, ok? Aí ele cita outros youtubers, inclusive o Olavo de Carvalho com 758 mil inscritos. No geral, ele continua, os vídeos dessa extrema direita não alcançam tão facilmente mais de 1 milhão de views. É muito, evidentemente, mas bem pouco diante do patamar de nomes como Castanhari, Felipe Neto ou Gregório do Vivier. Aí, depois de um tempinho, ele cita mais uma vez o Nando Moura e é por isso aqui, por esses dois motivos, que o Nando Moura tá processando. Por essa última frase e por esse trechinho que eu li agora, né? E esse aqui. Por fim, há o equívoco de culpar o algoritmo do site. Antes de tudo, vale culpar o indivíduo, aquele que busca se encantar com Nando Moura ou Olavo de Carvalho como desculpa para não estudar, não apura fatos direito das fontes e tomar atitudes preconceituosas e ofensivas. É por isso aqui, aquele que busca se encantar com Nando Moura ou Olavo de Carvalho como desculpa para não estudar, não apura fatos direito das fontes e toma atitudes preconceituosas e ofensivas. É simples, é por isso aqui que o Nando Moura está processando esse jornalista. Ele não gosta do texto que fique criticando ele ou que coloque ele no lugar que ele é, no lugar de extrema direita, como o cara que começou a cavar esse lugar que a gente tá, chamado o Brasil da extrema direita com Jair Bolsonaro presidente. Nando, você ficou ofendidinho com o texto do Felipe, fala a verdade. Aí agora você vai pegar uma reportagem que o cara fez com o Felipe Neto e você tá buscando um atalho, uma desculpa para processar o cara e intimidar ele, porque já citou você algumas vezes e você não quer que isso continue. É assim, você pode citar, você pode fazer um vídeo respondendo o Felipe Neto, distorcendo as coisas, colocando como se você fosse o atacado, inclusive ofendendo o Felipe Neto e o jornalista nesse vídeo. Agora, ninguém pode falar sobre você. O jornalista não pode perguntar coisas sobre você. O jornalista não pode te colocar do lado dessa gente que você se colocou do lado, você ajudou. Você tá do lado do Bernardo e do Olavo. E o Bernardo, o Olavo e você significam uma coisa. Vocês têm um rótulo na cabeça de vocês. E foi vocês mesmos que colocaram esse rótulo. Ninguém aqui pegou e falou, vocês vão ser tal coisa. Não, vocês começaram a falar esse monte de absurdo, vocês começaram a mentir na internet, vocês começaram a distorcer, vocês começaram a falar esse monte de coisa que estourou a bolha e foi para Facebook, e foi para Twitter, e foi para WhatsApp. Vocês. Então, só admite que na verdade você vai processar o jornalista porque o jornalista estava fazendo o trabalho dele, sendo jornalista e colocando um textinho ou outro que você ficou extremamente ofendido, tá? Vou deixar 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal, primeiro comentário fixado vai ter o link pro meu Apoia-se, minhas redes sociais e até um próximo vídeo, tá? Nando, sério...